Meus amados amigos, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo a mais um resumo das nossas aulas da Escola Dominical. Estamos tratando de assuntos relacionados à família e hoje nós vamos comentar sobre um assunto que dentro da nossa sociedade as pessoas eles estão habituados a satirizar esse assunto, serve como motivo de piadas, de chacotas, quando se fala da figura da sogra ou do relacionamento entre a sogra e a nora. Então é sobre esse assunto que nós vamos estar tratando aqui, esse comentário. É baseado num relacionamento de dois personagens bíblicos, que é tratado num livro de Ruth. Ruth e a sua sogra Noemi. Embora a nossa cultura aqui, ela usa muita histórias, né, que causam muito risos, mas há esses dois contextos, há a nora que se dá muito bem com a sogra e vice-versa, mas também há em alguns locais que essa situação ela é totalmente adversa, que nora e sogra não conversam, o genro e a sogra, o sogro e a nora. Mas nós vamos tratar de algumas ações que podem trazer, vamos dizer assim, uma questão de superação das adversidades nesse relacionamento. Então, o livro de Ruth, ele é um drama familiar que vai envolver luto, tristeza, pobreza, um contexto de um drama familiar com muitas, vamos dizer assim, questões que dá para explorar bem. Mas nós vamos ficar só na questão entre essas duas mulheres. Noemi, ela é casada com alguém da sua própria tribo, moram ali no território israelita, tem 2 filhos, mas devido a uma questão econômica, eles vão se mudar para um país vizinho, eles vão para uma terra, vamos ao termo distante. Então eles vão sair do seu contexto social, da sua cultura, do meio da sua parentela, e eles vão se aventurar o quê? Em uma outra localidade. Noemi, como uma boa mãe, como toda mãe, sempre quer o melhor para os seus filhos. Porém, os seus filhos vão contrair casamento com mulheres moabitas que não têm o mesmo costume, não têm a mesma cultura e até mesmo não servem o mesmo Deus. Já dentro dessa introdução, nós vamos ver que já seria o que? Um motivo de conflito entre essas mulheres. Nós temos que considerar que
os filhos, eles fazem escolhas. Embora talvez não seja alguém da qual a mãe vai escolher, ou até mesmo a filha, ou a mulher que vai escolher o que o marido, que talvez a sua sogra não seja aquilo que ela quer, que ela deseja. Só que nesse ambiente de muitas diferenças, nós vamos ver que Noemi, ela vai aprender que a sogra, ela vai ocupar o papel de mãe, de cuidadora, de protetora no momento em que o filho está debaixo do seu teto. Porque no momento que ele casa, ela tem que entender que ele agora, ele é o dono da sua vida e ele agora vai estar sob os cuidados de uma outra mulher. Não é mais o filhinho da mamãe. É o filho que agora tem uma esposa, tem alguém que vai compartilhar a vida com ele e vai ter ali uma família. Da mesma forma, a nora, ela não pode se esquecer que ela nunca será a mãe do seu esposo. Ela será a esposa, a auxiliadora, a companheira, a amiga. Mas o papel de mãe é desenvolvido pela sogra. Então, quando se entende essas duas verdades, nós vamos ver que não vai ter conflito no relacionamento. Quando há o casamento ali dos filhos de Noemi com outras mulheres, o que nós vamos encontrar ali com Noemi, Noemi passa a cultivar o que? Uma amizade. Ela não é uma adversária, ela não é um obstáculo, mas ela é uma amiga. Elas vão conviver de uma maneira harmoniosa. Embora Ruth e Orfa, que eram duas mulheres que havia casado com seus filhos, Malom e Quelion, nós vamos ver que Noemi não deixa que essa questão cultural, que esta questão religiosa, que esta questão de diferença de idade venha interferir nesse relacionamento. Mas aqui nós entendemos que eles se dão bem, eles conseguem conviver com as diferenças. E isso vai levar o quê? Uma harmonia dentro da família, dentro do lar. Nós vamos ver que algumas crises vão surgir nessa família. Noemi vai ficar viúva e nós vamos ver que ela continua sendo amparada pelos filhos. Porém, os filhos também eles vão morrer. E aqui nós vamos ver o vínculo que foi formado entre Noemi e essas duas noras. Elas tinham que uma boa convivência, um bom relacionamento, porque um fato interessante que as noras têm, que a sogra tem que ter para as noras é uma questão de ser mãe. O texto vai dizer que quando as suas noras ficam também viúva, elas estão na sua terra, têm os seus parentes, os seus familiares. Nós vamos ver que no versículo 12, Noemi vai falar para as suas noras: tornai filhas minhas. Olha só, o que dá a entender é que mesmo diante de diferença, divergência e muitas outras coisas, ela adotou o quê? As noras como filhas. Então a sogra precisam ver as noras como uma filha. Se casou com seu filho, é uma filha. É alguém da qual elas devem dedicar também o quê? O amor, o carinho, o respeito.
E nesse relacionamento, de contexto religioso diferente, Noemi vai conseguir ganhar as suas noras. Embora uma delas vai se apegar à fé de Noemi, mesmo de um contexto adverso. Então nós vamos ver que ela abraça essas duas mulheres como filhas. Elas eram filhas de Noemi. Noemi tinha essa consideração para com elas. Nós vamos ver que a sogra tem que desejar o bem para as noras. Porque quando os genros, os filhos dela morrem, Malom e Quilom, os filhos de Noemi, morrem, Noemi já não tinha nada para oferecer para as suas noras, mas ela dá um bom conselho. Vocês são jovens, vocês podem casar de novo, vocês podem voltar para a casa do seu pai para que vocês possam serem sustentadas. Nós vamos ver que ela deseja o bem para as noras. Porém, nós vamos ver que as noras também têm um amor recíproco para com Noemi. E nós vamos ver que uma delas vai demonstrar o que? Um sentimento altruísta muito grande. Demonstra uma empatia muito grande no sentido para com Noemi. Mesmo Noemi, a sogra, não tendo nada para oferecer para uma das suas noras, no caso de Ruth, Ruth adota Noemi como mãe. Ela quer o bem de Noemi. Olha que relacionamento bonito, harmonioso, respeitoso. Ela se identifica com a dor da sogra, mas ela resolve abraçar a sogra, resolve ajudar a sogra. E até mesmo ela abraça a fé do Deus da sogra. E ela deixa a sua casa e ela deixa o seu povo para ir para uma terra distante, longínqua, que ela não conhecia, pessoas que ela não conhecia, costumes que ela não conhecia, mas por amar a sogra e por se apegar o quê? Ao seu Deus, à sua religião, ela vai caminhar juntamente com a sogra. Então essa questão da sogra falar, perdi meus filhos, é totalmente errada. Ela ganhou filhos, ganhou filhas. E a mesma coisa a nora. Nora não é, ou melhor, sogra não é um adversário para a nora, mas é alguém da qual a nora precisa aprender a respeitar e receber como mãe, para que venha ajudá-la, para que venha aconselhá-la. Nós vamos ver que quando elas voltam, olha só, as duas eram viúvas. Não tinha essa questão de assistência social, aposentadoria, não. Mas quando Noemi volta para sua terra, nós vamos ver que eles não tinham que renda, eles não tinham bens. E nós vamos ver que Ruth vai, olha só, ela vai para o campo, ela vai para a lavoura, ela vai para as plantações, para recolher o alimento para sustentar a sogra. Então nós vamos entender que nesse relacionamento entre nora e sogra, sogra e nora, pode ser genro e sogro, sogro e genro, são a mesma família. Quando essa verdade ela é aceita e há o respeito, mesmo sendo em situações diferentes, quando há o respeito, as pessoas se respeitam, nós vamos ver que o relacionamento ele será mais harmonioso.
né? É claro que alguns vão demonstrar apenas em palavras, né? Mas quem realmente ama demonstra em ações. Nós vamos ver que ela tinha duas noras. Uma nora chega nela, dá um beijo, mostra ali, vamos dizer, afeto, mas na verdade ela vai tomar conta da sua vida. Mas a outra não, a outra verdadeiramente se apega à sua nora. Então nós vamos ver que diante de uma amizade forte que pode ocorrer dentro de um relacionamento entre a nora e a sogra e a nora, nós vamos ver que esse elo leva a superar as adversidades, as dificuldades que possam se encontrar na sua caminhada. Então nós vamos ver que Noemi consegue, diante do seu carinho, da sua amizade, levar Ruth a se apegar também à sua fé e se apegar ao seu Deus. Então, mesmo diante da adversidade, nós vamos ver que surge um relacionamento aqui respeitoso, uma amizade profunda entre as duas diante de tanta adversidade da qual elas encontraria. Então nós vamos ver que uma vai ajudar a outra e uma vai carregar a carga da outra. Então Noemi teve uma atitude altruísta de ver que ela não tinha nada para oferecer e encorajar as suas noras a seguirem a vida. Porém, Ruth, né, ela não mostra interesse naquilo que Noemi tinha para oferecer, porque Noemi não tinha nada. Mas ela também mostra um amor altruísta muito grande, porque mesmo diante da dificuldade, ela não abandona a sua sogra e vai sustentá-la. Então, nessa história que nós aprendemos que tanto nora como sogra pode superar o quê? Obstáculos na vida através de um equilíbrio, de um bom relacionamento familiar. Então, a vontade de Deus é que sogras e noras, bem como genros e sogros, vivem o quê? Uma amizade profunda, que isso vai estreitar os laços familiares e vai ajudar a vencer o quê? Os obstáculos da vida, as tribulações. Então nós temos um rico exemplo aqui de duas mulheres que eram totalmente diferentes uma das outras, tinha tudo para dar errado, mas nós vamos ver que elas conseguem quebrar todas essas barreiras por causa da fé. Fé centrada em um único Deus. Então, para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, então nesse relacionamento nós vamos ver que é possível viver uma vida de paz entre nora e sogra, sogra e nora. Então, bom relacionamento depende de um esforço, porque amar não é só sentimento. Amar é querer o bem do outro e se envolver. Tanto uma contra a outra se entregaram a esse sentimento de amar a outra, mesmo diante de circunstâncias
difíceis que elas estavam vivendo. Então, que Deus nos ajude em todas as coisas que nós aprendemos verdadeiramente a amar uns aos outros, assim como Deus tem nos amados, tem nos perdoados e tem nos sustentado até aqui. Então, até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo, fique na paz do Senhor.